Olá, meus amigos, meus queridos amigos. Vamos a mais um estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Este estudo está sendo sequenciado, acompanhando passo a passo as lições do nosso Evangelho. Aqui nós vamos abordar hoje a doutrina espírita. Vamos aqui tentar explicar o que vem a ser a doutrina espírita, de onde ela veio, como ela foi criada. Item 5. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Bem, nós sempre ouvimos falar em mundo espiritual. Nós sempre ouvimos falar em espíritos. Mas nós não entendíamos o que vinha a ser isso. E por muito tempo, o espírito, aquele ser que está no mundo espiritual, era designado por nós como fantasmas. Mas a doutrina espírita veio nos explicar o que são esses fantasmas. E ela nos fala que são simplesmente espíritos que perderam o seu corpo físico, que se livraram do seu corpo físico e estão em um mundo extracorpóreo chamado mundo espiritual. E nos explica ainda mais que nós, na nossa essência, nós não somos matéria. Nós não somos corpos físicos. O nosso verdadeiro mundo, o meio em que nós estamos mais livres, mais à vontade, é no mundo espiritual. Porque nós não somos corpos, nós somos espíritos criados por Deus. Todos nós. E de tempos em tempos, dependendo da nossa necessidade evolutiva, nós nos utilizamos de um corpo físico. Ou seja, renascemos em um corpo físico. Então, aqui a doutrina nos fala da existência desse mundo espiritual e nos fala das relações entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo. E essas relações são intensas, constantes, muito mais intensas do que nós possamos imaginar. Esse contato se dá dioturnamente, dia e noite. Eu até diria, principalmente à noite, enquanto o corpo descansa e nós o deixamos lá descansando na cama e vamos nos encontrar com os irmãos nossos amigos, no plano espiritual. E é isso que a doutrina espírita nos traz. Essa verdade, esse conhecimento que é de grande valia para todos nós. E continua aqui a explicação aqui, olha. Ele, o Espiritismo, nolo mostra não mais como uma coisa sobrenatural,
porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos, até hoje incompreendidos, e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. Quando nós não conhecemos alguma coisa, nós fantasiamos a respeito dela. E como não conhecíamos o que vinha a ser esse mundo espiritual, nós denominamos esses espíritos de fantasmas, seres extracorpóreos que nós não entendíamos de onde vinham, o que eram, e nós chamávamos, antes da doutrina espírita, de fantasmas. Mas de fantasma, ninguém tem nada de fantasma. São simplesmente companheiros que estão num outro plano. Um plano em que eles vestem uma roupagem muito mais tênue, muito mais quintessenciada, muito mais fluida, mais leve. E eles atuam, eles trocam aqui conosco constantemente pensamentos, ideias, numa relação muito íntima conosco. Mas nós não temos ainda a sensibilidade para captar a presença desses companheiros que estão no plano espiritual. E eles atuam não só sobre nós, aqui espíritos revestidos de um corpo de carne. Eles atuam em toda a natureza. Eles atuam em todos os pontos deste planeta. E outra coisa, eles têm uma população que é muito maior do que a nossa. Mas muito maior do que a nossa. Então, eles representam, aqui como diz, uma força viva, uma força efetiva na natureza. E atuam em tudo, desde a pedra até o ser humano, nas plantas, nos animais. Então, este plano existe e a doutrina espírita veio tirar aquelas fantasias que tínhamos a respeito dele e veio nos mostrar o que vem a ser esse plano espiritual. Veio nos mostrar as relações entre nós encarnados e o plano dos desencarnados, ou seja, o plano espiritual. E veio desfazer aquela ideia de fantasmas, coisas fantásticas, maravilhosas, estranhas. Hoje, graças à doutrina, nós entendemos o que vem a ser o plano espiritual, que é o nosso verdadeiro plano de vida, porque nós não somos corpos físicos, nós somos espíritos. Quando nós estamos sem o corpo físico, que estamos no plano espiritual, nós estamos muito mais livres. Esse corpo de carne, ele nos oferece uma resistência grande. Ele não nos dá a possibilidade de uma locomoção mais rápida. E quando reencarnamos, nós perdemos muitas capacidades que o espírito tem, ou melhor, nós não perdemos, elas ficam adormecidas.
Então, quando o espírito encarna, ele diminui a sua capacidade de percepção. Muitas coisas que ele observava facilmente no plano espiritual e, inclusive, a sua locomoção fica mais pesada, mais difícil. E continua aqui, ó. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias. E daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. Jesus falou dessas relações quando aqui veio. Ele disse: há muitas moradas na casa do Pai. Em muitos momentos em que ele teve a oportunidade de auxiliar alguns irmãos em dificuldade na sua relação com o plano espiritual, ele demonstrou isso, como, por exemplo, naquela ocasião em que ele foi confrontado por uma legião de espíritos. E ele ordenou que esses espíritos abandonassem um rapaz que era tido como louco. E Jesus disse que para que esses espíritos saíssem, e eles saíram. Até porque o Cristo, o nosso Jesus, ele é um espírito já puro. E a força que ele tem, a capacidade que ele tem de comandar esses espíritos é muito grande. Eles não resistem ao comando do mestre. E obedeceram e assustaram lá uma quantidade de porcos, e os porcos se assustaram e caíram no abismo. Só que a doutrina ela nos vem agora detalhar e explicar. É a terceira revelação que Jesus nos prometeu e nos deu. E essas orientações estão vindas do próprio plano espiritual. Agora, quem está no comando desta revelação também é Jesus, como esteve na primeira revelação com Moisés, na segunda ele próprio veio encarnado, e na terceira vem esta legião de espíritos que, sob a sua coordenação e orientação, nos trazem e nos esclarecem acerca das verdades divinas, daquilo que realmente somos, espíritos imortais, centelhas divinas, filhos de Deus. E aqui a gente tem o seguinte: o Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. E explica mesmo. E de modo fácil mesmo, com certeza. A doutrina espírita veio tirar aquele véu obscuro de algo que não compreendíamos. E levantou o véu e nos mostrou o Espiritismo, nos explicando qual a nossa verdadeira origem. E continuando aqui no item número 6. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem-na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade.
porque é fruto do ensino dado não por um homem, mas sim pelos espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários, uma multidão inumerável de espíritos, sob o comando do Mestre Jesus. Olha só, vamos rever aqui o início. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. Então, Velho Testamento, a primeira revelação, quem esteve à frente materialmente é Moisés. Mas quem esteve e está o tempo todo sob comando é Jesus. Jesus está à frente da nossa evolução, nos orientando e, pouco a pouco, nos esclarecendo sobre nós mesmos. O que somos, de onde viemos e para onde vamos. Aí veio o Novo Testamento. Aí o próprio Jesus reencarna e vem nos trazer essas orientações. Esteve aqui entre nós. É claro que também uma pleiade de espíritos elevados o auxiliaram, os apóstolos, João Batista, que é a reencarnação de Elias. Elias foi a reencarnação de Moisés. Então, a gente observa que tudo é feito a quatro mãos. Não existe no universo esta coisa da equipe. Tudo é feito em conjunto, uns amparando os outros. E continua aqui, ó. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Então, a doutrina espírita nos foi anunciada pelo próprio Cristo como o Consolador que ele enviaria, que iria nos revelar muitas coisas. Mas, à frente do Espiritismo, não há uma pessoa específica. Nós temos Kardec. Mas Kardec, não foi ele quem nos trouxe esse cabedal de informações. Foram os próprios espíritos que se utilizaram ali do instrumento Kardec para que tudo fosse registrado a fim de auxiliar, de ajudar que a humanidade saísse da ignorância acerca de si mesmo. Porque até então nós nos imaginávamos simplesmente como matéria. E não somos matéria, somos espíritos. E o plano espiritual veio e nos repassou, nos passou essas informações através de Kardec, que registrou todas essas verdades que eles trouxeram. Então, aqui os espíritos são chamados as vozes do céu. E eles estiveram à frente dessa tarefa, nos elucidando, nos auxiliando. E nós estamos até hoje recebendo essas informações. E isso vai tirando o véu do mistério, o véu das ideias fantasiosas a respeito do plano espiritual. E continua aqui.
é, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes aos homens, para lhes tornar conhecido esse mundo, o mundo espiritual, e a sorte que os espera. Isso é importante. Vamos ver aqui, olha. Aqui nos é dito aqui, ó, que de certa forma é como se fosse um ser coletivo, é uma coletividade de espíritos que nos trazem novas informações, novos detalhes acerca do que é este mundo espiritual, o mundo dos espíritos. E esses seres, eles vêm, cada um deles, com o seu cabedal de conhecimentos, para nos esclarecer. E vem nos explicar da onde viemos, onde estamos, o porquê estamos e para onde vamos. E de que forma nós podemos crescer, evoluir. Eles nos mostram a maneira mais eficiente e mais rápida de fazer isso. Então, vamos agradecer a esse plano espiritual, vamos agradecer a Jesus, vamos agradecer a toda essa pleiade de espíritos elevados que trabalham diuturnamente para que o nosso planeta saia de um mundo de provas e expiações e dê um passo na sua evolução para um mundo de regeneração. Então, nós estamos aqui amparados por estes irmãos que nos orientam. Mas, no fundo, o grande amparo nosso está em Jesus. E de forma mais profunda ainda, a grande ajuda que recebemos, sempre recebemos, sempre receberemos, é de Deus, nosso Pai amoroso e bom, que está em tudo e que está dentro de cada um de nós. E continua aqui no item 7. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Então, Jesus, época em que ele veio, ele disse, não vim destruir a lei, quer dizer, a lei divina trazida por Moisés. Ele não falava aqui da lei civil, para conter aquele povo que era muito ainda inquieto, vingativo, ignorante. Então, também a doutrina espírita não vem para destruir a lei cristã, muito pelo contrário. A doutrina espírita, ela é uma promessa do Cristo que foi cumprida. Ainda está sendo absorvida, infelizmente, lentamente, ainda por nós, espíritas. Então, a lei divina, ela não se destrói, ninguém a destrói, é impossível. E nós, a cada passo evolutivo, nós vamos compreendendo esta lei, que é a lei de Deus. E continua aqui, ó. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas
desenvolve, completa, mas desenvolve, completa e explica em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Olha só, vem explicar as alegorias, vem explicar todas as orientações que recebemos. Bendita doutrina espírita, bendito Espiritismo. Bendito todos esses espíritos que trabalharam nesta tarefa. Bendito seja Jesus, nosso Rei, nosso guia e modelo. E aqui continua. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Olha só, veio reforçar, relembrar o que o Cristo nos ensinou, nos anunciou, e preparar a todos nós para novos passos na escala evolutiva. E continua pior. Ele é, pois, obra do Cristo. É como eu disse antes, né? Cristo, ele presidiu a todos os movimentos e ele preside tudo que ocorre aqui neste planeta, que ele criou para nós. Olha só, ele é, pois, obra do Cristo, que preside conforme igualmente o anunciou a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na Terra. Através da doutrina espírita, através de todas as orientações recebidas por Moisés, por Jesus e, finalmente, pela doutrina espírita, nós vamos ter muito melhores condições de caminhar mais rapidamente para frente e para o alto. E aí sairemos da condição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Mundo com maior paz. Mundo que nos ofereça condições mais felizes para aprendermos, crescermos e caminhar. Porque o aprendizado divino é longo, ou melhor, é infinito. Então, quanto mais rapidamente nós fizermos o nosso dever de casa e caminharmos para a frente e para o alto, sorte nossa. Que nos empenhemos nesse avanço para a condição de espírito puro. Assim, fechamos esse breve estudo e eu desejo a todos muita paz. E caso queiram entrar no YouTube, no canal onde esse estudo está colocado, e quiserem fazer alguma pergunta, dizer alguma coisa, fiquem à vontade. Se inscrevam no canal e eu estou aguardando a visita de cada um de vocês. Muita paz, meus irmãos. Graças a Deus.